Fala pessoal, Vini Alcântara aqui de novo. Agora começando uma nova série, a resolução da segunda fase de matemática 2021 da FUVEST. Tudo bem? A gente resolveu a primeira fase aqui no canal. Se você olhar os vídeos aí nas sugestões, vai encontrar de questões 1 a 13. Na segunda fase a gente teve 6 questões, como é de praxe na FUVEST. Alguns cursos aí, os cursos principalmente de exatas, fazem 6 questões de matemática no segundo dia. Outros cursos têm uma prova mais mista, né? Podem fazer 4 questões. Eu vou procurar resolver todas, tá? E lembrando que na segunda fase da FUVEST, não só a resposta é muito importante, mas como você chega nela. O desenvolvimento da argumentação é bem importante. Então é de prestar atenção. Joia? Vamos olhar aqui essa M01, primeira questão de matemática, segundo dia de prova. A figura apresentada aqui em verde mostra o esboço de um estacionamento com forma retangular, de dimensões 40 por 100 metros. O proprietário, então, instalou 4 câmeras de segurança, distribuídas conforme a figura. Então, a gente tem a câmera do ponto A, do ponto B, do ponto C e do ponto D. A câmera A cobre a região 1, as câmeras B e C cobrem a região 2 e a câmera D cobre a região 3. A figura apresenta essas regiões em cor, fornece as medidas necessárias. Tá? Então ele vai fazer 3 perguntas aqui. A área da região 1, da região 2 e a porcentagem de área da região que não é vigiada em relação à área total. Beleza? Vamos então começar a estruturar esse problema. Quando eu olho um problema de geometria plana, igual esse aqui, eu sempre gosto de separar medidas. Procurar medidas que estão faltando e marcar todas elas na figura. Isso ajuda bastante. Tá? Por exemplo, se eu sei que eu tenho um retângulo de 100 metros e ele é dividido aqui em 3 partes, né, A, B e BD, eu gostaria muito de saber quanto mede cada uma para calcular essas áreas mais para frente. Eu prefiro sempre fazer dessa forma. Tá? Eu consigo perceber de cara, para tentar responder qual a área da região 1, que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Ok? Eu tenho uma hipotenusa medindo 50 metros. Eu tenho um dos catetos medindo 40 metros. E essa aresta aqui que não tem tamanho definido ainda. Mas a gente precisa desse cateto para calcular a área da região 1. Se é um triângulo retângulo, a gente pode abordar isso com o teorema de Pitágoras. Tá? Onde esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado resultará na hipotenusa ao quadrado. Ok? Então a gente vai ter x² mais 1.600 igual a 2.500. Agora fica fácil de resolver. A gente tem que x² será igual a 900 e x será igual a 30 metros. Uma vez que não existe medida negativa, né? A gente não pode usar o menos 30, que é uma das respostas, como uma unidade de medida. Tá? Então, de bate-pronto, a gente tem a medida desse segmento aqui de 30 metros. Com isso, a gente consegue calcular a área na letra A. Ó, tá? Então, a área total será dada por... A área total da região 1, né? Será dada por 30 vezes 40 sobre 2. Base vezes altura dividido por 2. A área de qualquer triângulo. Essa área será dada por 1.200 sobre 2. Então, a área da região 1 será de 600 metros quadrados. Ok? Então, qual foi o passo a passo aqui? Identificou um triângulo retângulo, encontrou o cateto faltante, e com esses 2 catetos aí, ou base e altura, a gente encontra essa primeira área. Até aqui, sem problemas. Vamos continuar agora com a letra B, que pede para a gente a área da região 2. Essa região 2 aqui já é uma coisa diferente, né? A gente vai ter uma figura aqui que é um trapézio. É um trapézio meio torto, né? Como se fosse um paralelogramo com provavelmente tamanhos diferentes. Como assim provavelmente, Vini?
Quem vai ser esse segmento AB aqui a descobrir, né? A gente tem que um segmento é 30, outro segmento é 10, e o retângulo inteiro mede 100 metros. Essa aresta aqui só pode ter 100 menos 30 menos 10, resultando para a gente em 60 metros. Então, essa primeira parte do trapézio, essa base de cima, né, terá 60 metros. Eu gostaria muito de saber quem é o tamanho dessa outra base aqui. Mas para que eu faça isso da mesma forma que eu fiz na parte de cima, eu preciso descobrir quem é esse catetinho, porque aqui também tem um triângulo retângulo. Só que vamos ver, a gente já tem um triângulo retângulo aqui do outro lado, com medições 40 e 50 metros. O outro cateto, então, só podia ter 30 metros. Aqui a gente tem o mesmo cenário. Uma hipotenusa com 50 metros e um cateto com 40 metros. São triângulos, então, congruentes. Triângulos com as mesmas medidas. Então, esse lado aqui só pode ter também 30 metros, por congruência de triângulos, tá? Logo, esse outro pedacinho aqui, a base do trapézio, terá 100 menos 5 menos 30 metros, resultando, então, em 65 metros, tá? Então, esse segmento aqui será importante para a gente calcular, finalmente, a área da região 2. Uma vez que a área do trapézio é base de baixo mais base de cima, tudo isso multiplicado pela altura do trapézio, dividido por 2. Joia? Então, vamos conduzir isso aqui. Para a letra B, agora que a gente completou diversas medidas, a gente terá que a área total da região 2 é dada por base, 65, mais outra base, 60. Tudo isso, obviamente, multiplicado pela altura, que a gente sabe que é 40 metros. Tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Teremos, então, 65 mais 60 são 125, vezes 40 por 2, que são 20. Então, nossa área total da região 2 será 2.500 metros quadrados. Beleza? Aqui nessa parte, fazendo um resumo, a gente procura as bases do trapézio que não estão identificadas aqui, né, estão ocultas, usando o conceito de congruência de triângulos. Esse triângulo é congruente a esse, pois tem duas medidas iguais. A terceira medida só pode ser igual também, ok? Com isso, a gente descobre os segmentos faltantes e aplica a fórmula da área do trapézio. Na letra C, ele pede para nós a porcentagem da área da região que não é vigiada pelas câmeras. Qual é a área não vigiada pelas câmeras? São essas áreas em branco, né? Perceba que as câmeras só vigiam as regiões em verde, ok? Regiões 1, 2 e 3. Então, quantos por cento do todo essa região em branco representa? Aqui a gente pode fazer uma coisa simples, que é lembrar do cálculo da área de um triângulo. Independente do triângulo, tá? Se a gente tem esse triângulo, por exemplo, que eu estou desenhando, a área vai ser base vezes altura sobre 2. Ah, Vini, mas esse triângulo aqui está meio tortinho, né? É o que a gente chama de obtusângulo. Ele não está retinho igual ao triângulo que eu conheço. Não tem problema. A gente também pode calcular usando base vezes a altura relativa a essa base. Vai dar na mesma, tá? A gente pode calcular qualquer área de triângulo utilizando quaisquer bases como nossa referência, desde que a gente use a altura relativa àquela base. Então, aqui nesse exercício, tá tranquilo. A gente tem dois triângulos e as alturas de cada triângulo serão dadas por esses 40 metros. Se a gente, obviamente, usar 10 como a base desse triângulo e 5 como a base desse triângulo. Tudo bem? Então, a área
não coberta 1 será esse triângulo aqui em branco. Teremos 5 vezes a altura relativa a este 5, 40, dividido por 2, e isso totalizará 100 metros quadrados. A área não coberta 2, relativa então a este triângulo, será 10 vezes 40, a altura relativa à base 10, dividido por 2, ocasionando em 200 metros quadrados. Então, a área total não coberta será de 100 mais 200, equivalendo a 300 metros quadrados. Até aqui tranquilo, mas não é esse resultado que eu procuro. Eu procuro a porcentagem em relação ao total da área não coberta. Para isso, então, eu preciso encontrar a área total do estacionamento. É um retângulo. Área de retângulo, base vezes altura apenas. Então, 100 metros vezes 40, que são 4.000 metros quadrados, é a área total do estacionamento. Qual será esse percentual, então, Vini? O nosso percentual não coberto será dado pela área total não coberta, dividido pela área total, nos resultando aí em 300 metros quadrados, dividido por 4.000 metros quadrados. É o valor 0,075, que também pode ser escrito como 7,5%. Significa que as câmeras aí fazem um trabalho de pegar 92,5% da área do estacionamento. Ele não pega 7,5%. Joia? Então, nossas respostas finais, todas dadas aqui para alternativas A, B e C, ok? Lembrando que aqui é muito importante o desenvolvimento. Então, refrescar os conceitos de triângulo retângulo, congruência de triângulos. A gente pode usar a própria figura para encontrar esses segmentos ocultos, vamos dizer assim, né? E não tem problema nenhum enquanto você faz a prova de destacar na própria figura o valor desses segmentos. Isso também é parte da resolução. Não deixem de fazer isso. Combinado? Espero que eu tenha ajudado. Essa é a primeira das 6 questões da FUVEST 2021, segunda fase de matemática. Vou tentar trazer as outras 5 aqui no canal. E se vocês, obviamente, tiverem alguma dúvida, podem trazer aqui nos comentários. Para continuar recebendo, se inscreve, dá um joinha. Isso me ajuda bastante. Beleza? Bons estudos, pessoal, e até a próxima.